buenos días. Dia. Muy buenos días, estimados embajadores. Bom dia a todos. Senhor secretário-geral, senhor secretário-geral adjunto, é com muito prazer que declaro aberta esta sessão extraordinária do Conselho Permanente, convocada por solicitação do secretário-geral, mediante a nota CP/1.8170/18, em conformidade com o que consta do artigo 14 do Estatuto do Conselho Permanente e o artigo 37 do seu regulamento, com o objetivo de considerar a situação da Nicarágua, em cumprimento com o disposto no artigo 20 da Carta Democrática Interamericana. Em virtude do que consta do artigo 43 do regulamento do Conselho Permanente, procederemos com a aprovação do projeto de ordem do dia para essa sessão CP/OD/2201/19. O senhor chanceler da Nicarágua solicitou o uso da palavra. Muchas gracias, señor presidente. Senhor presidente, permita... Senhor presidente, com a sua vênia, eu gostaria de manifestar nossos parabéns pela presidência da Organização dos Estados Americanos em representação da República de El Salvador. No desempenho de suas funções, poderá já contar com a cooperação da Nicarágua. Senhor presidente, senhoras e senhores representantes, membros da Secretaria-Geral, o governo da República da Nicarágua rejeita e repudia a convocação para essa sessão solicitada pelo secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, com caráter de urgência. O senhor secretário-geral da OEA atua e continua atuando como caixa de ressonância dos grupos pró-golpe de Estado contra o governo constitucional e legítimo da Nicarágua, dirigido pelo presidente Daniel Ortega Saavedra. A Carta Democrática Interamericana não outorga a nenhum Estado, nem ao secretário-geral Luiz Almagro, a faculdade de apoiar grupos golpistas contra o Estado e o governo da Nicarágua legalmente constituído, nem a deslocar ou a substituir o exercício de soberania dos Estados que exercem de acordo com seu direito interno e o direito internacional. Exatamente o contrário. Essa iniciativa é uma clara violação da Carta da OEA e dos princípios e propósitos do direito internacional. Sua ação visa arrastar alguns Estados-membros da organização em ações ilegais contra a Nicarágua, constituindo tal pretensão um grave e lesivo precedente para países que fazem parte da OEA, já que esta ação ilegal pode ser feita contra qualquer Estado, transgredindo o princípio da não ingerência e da não intervenção em assuntos internos dos países e transgredindo também o respeito à igualdade soberana dos Estados.
Ninguém pode esquecer como foi agredido o povo de Cuba. Ninguém pode esquecer como foi agredida a República Dominicana, com tropas yankees acompanhadas de tropas de Somoza e das ditaduras militares da América Latina. Ninguém pode ignorar como o povo da Venezuela está sendo agredido, bem como o povo da Nicarágua. Amanhã pode ser qualquer outro povo da América Latina e do Caribe, o que é inaceitável e repudiamos categoricamente, como repudiamos as medidas unilaterais contra os irmãos de Cuba e da Venezuela. O secretário-geral trata de manipular de forma mal intencionada a interpretação do artigo 20 da Carta Democrática Interamericana, já que o fato ou a situação excepcional para a aplicação deste artigo, no qual poderiam atuar o secretário-geral ou outro Estado-membro, é aplicável única e exclusivamente quando o governo do Estado-membro afetado não pode solicitar a convocação do Conselho Permanente devido ao fato de que uma alteração à ordem constitucional que afeta gravemente a ordem democrática ocorreu, ou seja, um golpe de Estado consumado que derrubou o governo democrático por vias de fato e não de direito, algo que não ocorreu na Nicarágua, porque a tentativa de golpe de Estado foi neutralizada e vencida pelo povo da Nicarágua e o governo de reconciliação e unidade nacional. A OEA deveria apoiar o governo democrático eleito do presidente Daniel Ortega Saavedra e não aos golpistas, como está a fazer. Por conseguinte, é improcedente, ilegal e absurda a atuação do secretário-geral ao solicitar uma reunião urgente e imediata do Conselho Permanente pretendendo aplicar à Nicarágua o citado artigo 20 da Carta Democrática Interamericana. Isso não é viável, transgride a institucionalidade da OEA, viola a Carta da ONU e da OEA, a Carta Democrática Interamericana e o direito internacional. E o fazendo com que o secretário Almagro esteja destruindo a OEA, colocando em má situação os Estados-membros com sua atuação anárquica e niilista e com intenções de reeleger-se para o cargo de secretário-geral da organização a qual está destruindo. O artigo 20 da Carta Democrática Interamericana não pode ser interpretado atribuindo-lhe um sentido jurídico de deslocamento ou substituição da soberania dos Estados, permitindo ao secretário-geral outorgar-se e assumir decisões que não lhe correspondem, já que são atribuições soberanas dos governos que fazem parte da OEA. Esta reunião do Conselho Permanente, senhor presidente e senhoras e senhores representantes, que está sendo realizada a pedido do secretário-geral, é ilegal, ilícita e inexistente, pois viola a própria institucionalidade da OEA, a Carta da ONU, e transgride, viola o direito internacional. Esta reunião não é procedente. No momento da adoção da Carta Democrática, os Estados não expressaram vontade de converter o secretário-geral dessa organização em um funcionário com faculdades supranacionais para deslocar, substituir ou manipular a soberania dos Estados-membros da OEA. Nem tampouco o outorgou a capacidade de vigiar ou que tenha definições sobre os matizes das democracias latino-americanas. Nenhuma autoridade desse tipo foi outorgada a nenhum Estado dessa organização. Senhor presidente,
Em razão das considerações antes mencionadas, o Governo de Reconciliação e União Nacional da Nicarágua afirma que o secretário-geral da OEA não está facultado, sob as atuais circunstâncias de normalidade do nosso país, a solicitar a convocação imediata e urgente do Conselho Permanente com base no artigo 20 da Carta Democrática Interamericana, já que a mesma não foi solicitada pelo governo da Nicarágua, nem conta com a sua anuência ou aprovação. Senhor Presidente, senhoras e senhores representantes, para a Nicarágua são inaceitáveis e condenáveis estas manobras encaminhadas a desestabilizar e apoiar grupos terroristas e golpistas que pretendem, com apoio da Secretaria-Geral, do Secretário-Geral Almagro, mudar por vias de fato, rompendo a ordem constitucional e democrática, o governo legitimamente eleito do presidente Daniel Ortega Saavedra, reconhecido pelo próprio secretário-geral e pela OEA. Muito obrigado, senhor presidente. Gracias, señor canciller. Tiene la palabra. Agora, ofereço a palavra à delegação da Venezuela. Muito grata, senhor presidente. A República Bolivariana da Venezuela repudia a celebração dessa sessão extraordinária do Conselho Permanente por não contar com a anuência do Estado concernido, que constitui uma violação aos princípios consagrados na Carta Fundacional dessa organização. Ao recorrer a esse tipo de práticas, a OEA não só viola o direito internacional para desestabilizar o governo legítimo e constitucional da Nicarágua, mas também coloca em perigo a pertinência do multilateralismo como mecanismo para abordar problemas comuns. Frente a uma nova agressão, a Venezuela expressa sua solidariedade com o povo e o governo constitucional da Nicarágua e apoia este país irmão na defesa de sua soberania diante do acosso que lhe está sendo feito a partir do exterior. Agradeço à delegação da Venezuela. Em não havendo observações, então fica aprovada a ordem do dia. Procederemos entonces ahora. Vamos continuar então com o segundo ponto da agenda e para tal fim ofereço a palavra ao secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, senhor Luiz Almagro Lemes, que solicitou a convocação desta sessão extraordinária. Senhor secretário, o senhor tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor chanceler Moncada, representantes permanentes, delegações aqui presentes e observadores. Começarei com uma breve análise da Carta Democrática Interamericana elaborada pela Secretaria Executiva de Assuntos Jurídicos. A Carta Democrática Interamericana prevê 4 hipóteses quando uma ordem democrática é afetada no Estado-membro. A primeira consta do artigo 17 e 18, quando, diante dessa situação, o governo do país afetado ou solicita ou dá seu consentimento. Isso ocorreu numerosas vezes, entre outras, um caso do governo venezuelano do presidente Chávez em 2002, o governo nicaragüense do governo Bolanhas em 2004 e 2005. A terceira hipótese é quando há uma alteração grave, mas o governo não aceita nem solicita. Nesse caso, o artigo 20, negociado, redigido e aprovado por todos os Estados-membros da OEA, prevê que qualquer Estado-membro e ou secretário-geral poderá solicitar a convocação imediata do Conselho Permanente. A quarta hipótese, que consta do artigo 11, resulta na constatação por parte da Assembleia Geral
que evidentemente chega a examinar depois de exame prévio quando existe uma ruptura de democracia, como foi o caso de Honduras em 2009. Evidentemente que algumas vezes pode existir uma solução satisfatória, conforme consta da redação do artigo. Mas a situação que consta do artigo 20 foi exatamente o que levou à adoção da Carta Democrática. As duas principais situações solicitadas pelo Estado poderiam não exigir a mesma norma em 2001, mas cabe ao país pedir assistência à organização. A quarta hipótese, já existem as normas aprovadas com a Resolução 1080 de 1991 e o Protocolo de Washington de 1992, que incorpora o artigo 9 à Carta da OEA. O breve artigo 20 contempla uma solução, uma situação até então que não tenha sido resolvida pelas normas vigentes. Quem é responsável pela alteração das normas democráticas é o governo, que tem a representação internacional do Estado. Neste caso, é difícil imaginar que um governo venha autodenunciar-se e dizer que está a violar a ordem democrática. E é essa situação que foi vivida nos chamados autogolpes, no caso da Guatemala e outros países. Após a adoção desse artigo, que foi um ponto que foi a novidade, por assim dizer, quando qualquer Estado poderia solicitar ao secretário-geral a possibilidade de colocar em andamento a assistência. E quando todos os países concordaram com esse direito e concordaram livremente no marco da norma internacional, seu cumprimento não permite invocar o direito de não intervenção. Ao contrário, se converteu numa obrigação internacional para todos os países americanos, inclusive aquele que está sendo objeto dessa norma. O mecanismo previsto começa com a solicitação da convocação imediata do Conselho Permanente por parte de qualquer Estado-membro ou grupos de Estados ao secretário-geral, que solicita a convocação porque entende que está a ocorrer num país-membro uma alteração da ordem constitucional que está afetando a sua ordem democrática. No caso da situação da Venezuela, o secretário-geral apresentou informes que narravam todas as alterações que formavam a ordem democrática ou que violavam a mesma, conforme consta da Carta Democrática. No caso da Nicarágua, o Conselho já tem numerosos informes do próprio Grupo de Trabalho, do secretário-geral da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Grupo de peritos independentes. Com esses elementos, o Conselho Permanente deve realizar uma apreciação coletiva e adotar as decisões que considerem pertinentes. Existe uma apreciação casuística, onde, com base nos informes que dispõe, e contando com todos os elementos essenciais e fundamentais que formam a ordem democrática, os artigos 3 e 4 da Carta Interamericana. Em função da apreciação do plenário do Conselho Permanente, este poderá disponibilizar as gestões diplomáticas necessárias, inclusive os bons ofícios, para promover a volta à ordem democrática. A decisão de dispor de gestões, e se for essa a decisão do Conselho Permanente por maioria absoluta, 18 votos, já que não existe uma norma estabelecendo uma definição, por assim dizer, para isso. Se as gestões diplomáticas forem infrutíferas, o Conselho Permanente convocará imediatamente o período extraordinário de sessões da Assembleia Geral. A convocação para o período extraordinário existe uma maioria de 24 votos e, normalmente, esta poderá envidar novas gestões diplomáticas. Se esta for infrutífera e houver uma ruptura da ordem e a ruptura continuar conforme a Carta, o plenário poderá tomar a decisão de suspender esse Estado-membro com um voto afirmativo de 2/3 dos Estados-membros, e a suspensão entrará em vigor imediatamente, conforme consta do artigo 21.
A Carta da OEA assinala no seu preâmbulo que a democracia representativa é uma condição indispensável à estabilidade, paz e desenvolvimento da região. Por outro lado, a Carta Democrática Interamericana diz que os povos têm direito à democracia e os governos obrigação de promovê-la e defendê-la. O artigo 3 da Carta Interamericana afirma que, como elementos essenciais, estão o respeito aos direitos humanos e as liberdades fundamentais, o acesso ao poder e a celebração de eleições periódicas livres e justas e baseadas no sufrágio universal. Que é o segredo da expressão da manifestação democrática do povo. E a separação e independência dos poderes públicos é com base no que acabo de dizer, que se analisa se houve ou não uma ruptura da ordem constitucional ou da ordem democrática no país. Trata-se de normas internacionais já acordadas pelos Estados-membros, incluindo a defesa do sistema democrático, que é a competência exclusiva de cada Estado, que devem ser cumpridas e respeitadas. E o seu cumprimento é obrigatório, mas isso não viola de forma alguma o princípio de não ter intervenção. Ao contrário, o seu incumprimento é o que é uma violação ao que foi acordado pelos próprios países. A critério dessa Secretaria-Geral, a crise na Nicarágua justifica plenamente a invocação da Carta Democrática Interamericana. Isso feito com critérios construtivos, com base na necessidade de encontrar soluções, buscando acordos com os mecanismos existentes. A democracia numa democracia não pode existir repressão de direitos humanos, perseguição a opositores, etc. E ações que têm sido intensificadas segundo o informe do MSM. Segundo o informe, o primeiro ponto que é essencial determinar se há ou não alteração da ordem constitucional, segundo o artigo que se refere à repressão dos direitos humanos e liberdades fundamentais, eu solicito, senhor presidente, que seja o secretário executivo da CIDH, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que exponha sobre esse capítulo, por tratar-se, obviamente, do órgão especializado da OEA sobre direitos humanos e liberdades fundamentais. Um minuto já está. Muito obrigado, secretário-geral. Muito obrigado, senhor presidente, pelo uso da palavra em nome da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para complementar a sua intervenção nesse honrado fórum. Passo a palavra ao chanceler da Nicarágua. A intervenção do senhor secretário Almagro conclui ser aqui uma proposta para a intervenção do secretário executivo da CIDH, o senhor Paulo Abraão. Solicitei a palavra, portanto, justamente para deixar clara a minha posição de que depois da intervenção do senhor Almagro, é preciso que o Conselho deva analisar se é pertinente a intervenção do secretário executivo da CIDH, pois não está aqui como um item da ordem do dia e o tema ao qual se faz referência o secretário Almagro. Inclusive, esse relatório já foi enviado para o Conselho Permanente. Por esse motivo, senhor presidente, eu gostaria de fazer a intervenção da Nicarágua com relação ao que acabou de ser expressado pelo senhor secretário-geral. Senhor chanceler, eu não gostaria de interrompê-lo. No entanto, o senhor secretário-geral estava com o uso da sua palavra e não havia concluído. E, portanto, quando eu vi que o senhor solicitou o uso da palavra, passei a palavra ao senhor. Passaria a palavra ao senhor depois da intervenção do secretário-geral, quando ele concluir
Se assim o senhor considera, senhor presidente, então que o secretário-geral conclua a sua palavra e que fique anotado que imediatamente depois do secretário-geral fazer a intervenção dele, eu gostaria de fazer a minha. Senhor secretário-geral, o senhor novamente tem uso da palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Nós solicitamos que no uso do nosso tempo e como primeira parte do nosso relatório, ou seja, o relatório não está concluído. Acabamos de começar uma avaliação do motivo pelo qual queremos aplicar o artigo 20. Não chegamos a falar sobre os temas específicos da alteração da ordem constitucional na Nicarágua. Depois de analisar os problemas de direitos humanos e liberdades fundamentais, vamos falar sobre o Estado de Direito e também sobre a realização de eleições periódicas e o voto universal na Nicarágua, como são os sistemas partidários e a independência dos poderes na Nicarágua também. Todos esses elementos fazem parte do relatório, mas seguindo a ordem do artigo 3 da Carta Democrática, o primeiro tema é liberdades fundamentais e direitos humanos. E, portanto, essa é a parte que nós vamos apresentar. E não somos nós mesmos que estamos dizendo. Estamos usando o nosso tempo, nosso tempo de usar a palavra. Estamos passando esse tempo para a CIDH. Então, estou cedendo o meu tempo para o senhor secretário executivo para que ele possa fazer uso da palavra nesse ponto específico. E depois disso, nós vamos continuar com o resto dos outros pontos que tenho a apresentar. Bom, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos vem denunciando, junto à comunidade internacional, as graves violações aos direitos humanos que vem ocorrendo de forma sistemática e generalizada na Nicarágua durante as crises que vem afetando o país desde abril de 2018. Fazemos isso por meio de relatórios, comunicados de imprensa e outros meios. Essa situação vem gravemente afetando o Estado de Direito, a democracia da Nicarágua, e depois de 8 meses de crise, o que nós temos é que aproximadamente 325 pessoas foram assassinadas, mais de 2.000 feridas, 550 pessoas foram detidas e julgadas e aproximadamente 300 profissionais da área de saúde foram despedidos de seus empregos e aproximadamente 144 estudantes da Universidade Nacional de Autônoma da Nicarágua foram expulsos. E, de fato, em 2018, a Comissão Interamericana solicitou ao governo da Nicarágua a adoção de 62 medidas cautelares por meio de 29 resoluções, a fim de proteger de forma direta 137 pessoas que se encontram em risco grave de vida e de danos irreparáveis aos seus direitos humanos em uma ação sem precedentes na história da CIDH. A CIDH deu informação ao público sobre as conclusões que foram emitidas pelo grupo de peritos independentes que foi instalado pela Comissão Interamericana e pela Secretaria-Geral e fizemos um relatório sobre as violências ocorridas entre 18 de abril e 30 de maio de 2018. E no estado da Nicarágua se concluíram que houve, sim, um contexto de ataque generalizado e sistemático contra a população civil que, de acordo com o direito internacional civil, devem ser considerados como crime contra a humanidade. Essa conclusão se baseia na quantidade de vítimas, na gravidade das ações de repressão e na existência de certos padrões de conduta que foram realizados com recursos do Estado e que responderam a uma política que foi definida e foi avalizada pela alta cúpula do poder estatal. Além disso, as características da violência demonstram que existe uma decisão de incentivar, a partir do poder do Estado, uma linha de conduta que implicou na comissão de múltiplas ações criminosas contra manifestantes e opositores políticos, especificamente assassinatos, prisões, perseguições, violação, tortura e até mesmo desaparecimentos forçados. Na articulação de repressão da escala, os órgãos previstos na Constituição Política da Nicarágua desnaturalizaram de forma grave suas funções, colocando-se a serviço da repressão e calando as vozes opositoras ao governo. E, além disso, afastamos-se para evitar que as vítimas de graves violações de direitos humanos tivessem acesso à verdade, à justiça e à reparação e às garantias de não repetição.
garantias a que tinham direito. Na maioria das cortes e tribunais da Nicarágua, com clara colaboração com o Ministério Público e a Defensoria Penal Pública, continuaram seguindo as diretrizes do autogoverno, dando mostra de falta de independência com relação ao que é ordenado ou permitido na aplicação praticamente sem exceção de prisões preventivas em caso de opositores ao governo, sem sequer considerar o crime contra os quais foram acusados. Não houve declaração de nenhum caso da ilegalidade de centenas de detenções arbitrárias que foram realizadas sem causas legais, por agentes parapoliciais, com uso desproporcional da força e fora de prazos constitucionais. Além disso, houve uma limitação séria ao direito de defesa aos opositores ou aos manifestantes que foram acusados, ou aqueles que ou também o uso generalizado de tipos penais abertos e desproporcionais para criminalizar manifestantes, entre outras violações à liberdade pessoal, o devido processo. A falta de uma administração de justiça independente no país torna-se evidente também pelo fato de que até hoje não se deu início a uma investigação aos casos de centenas de assassinatos que foram realizados pelas forças policiais ou parapoliciais, o que ainda evidencia a falta de independência judicial, esse fato, e viola o direito à verdade e à justiça. Em nenhum dos casos investigados, apesar das evidências apontarem que a autoria desses crimes na força de segurança foram investigados. E mesmo os familiares das vítimas também foram envolvidos. E com relação à Pública Nacional, tem que seu papel de constitucional de garantir a segurança das pessoas. Os protestos foram reprimidos com o uso de força desproporcional, muitas vezes letal, por grupos policiais e parapoliciais, por mando do presidente da República, que, segundo a lei nacional, é o chefe supremo dessas forças. Além disso, se gerou um estado policial no país em que todo protesto social se qualifica como ilegal. Da mesma forma, a polícia, sem nenhuma base legal, ocupou instalações de pessoas e de organizações de direitos humanos, assim como meios de comunicação independentes. Na mesma linha, a comissão teve acesso à evidência contundente que demonstra que a Polícia Nacional e o sistema penitenciário desobedeceram às poucas ordens de liberdade emitidas pelas autoridades judiciais. Assim, várias pessoas que deveriam ter sido libertadas há meses continuam presas ilegalmente. Entre essas pessoas, há o grave caso de um adolescente de 16 anos, Jonathan Francisco. Nenhuma ação judicial foi bem sucedida em relação a deter essas graves alterações da ordem democrática, evidenciando mais uma vez a falta de independência judicial no país. Além disso, a Polícia Nacional tolerou e colaborou com forças parapoliciais de civis armados que participaram de forma generalizada e sistemática no ataque à população civil. E isso vai contra o mandato constitucional explícito de proibição de grupos armados irregulares na Nicarágua. A Assembleia Nacional funciona em coordenação com a narrativa governamental, cancelando os votos da maioria oficial e as personalidades jurídicas de pelo menos 9 organizações da sociedade civil, entre as quais estão outras organizações que estão associadas a meios de comunicação, democracia e desenvolvimento, além dos defensores de direitos humanos. Não se escutou os representantes das entidades afetadas, que foram acusados de forma genérica, sem evidência, sem o devido processo. A atuação mancomunada dos órgãos do Estado nicaragüense tem sido um fator essencial na repressão do protesto social, nas graves violações aos direitos humanos que têm sido cometidos no país desde abril de 2018. Esses padrões de violação sistemáticos e generalizados têm sido documentados pela CIDH por meio do Mecanismo Especial de Acompanhamento da Nicarágua e do Grupo Interdisciplinar de Peritos Independentes. E, de fato, esses padrões consistem em um desígnio governamental com ações bem planejadas e coordenadas para reprimir de forma violenta e muitas vezes de forma letal as manifestações de protesto social, criar obstáculos ou negar a atenção médica às pessoas feridas. Nesse contexto, ter centenas de pessoas com a finalidade de persuadir e punir o protesto. Os protestantes, agentes estatais e paraestatais, desenvolveram um ataque planejado, utilizando força desproporcional e letal em todo o país
e uma operação brutal. Houve também a criminalização seletiva de manifestantes por meio de detenções ilegais e arbitrárias e o julgamento com sérias violações às garantias judiciais. Em uma quarta etapa de repressão estatal identificada recentemente pela comissão, que se caracteriza pela restrição à liberdade de expressão e associação de reunião por meio de cancelamento de organizações de sociedade civil, exigência de autorização prévia para protestos e outras restrições à liberdade de expressão. Observamos um aumento de agressões contra meios independentes e jornalísticos, a expulsão arbitrária de pessoas naturalizadas ou residentes permanentes que participavam de protestos e de jornalistas estrangeiros, a detenção de manifestantes que continuam atuando em várias cidades da Nicarágua, especialmente nas últimas 2 semanas. Julgamento de líderes de defensores de direitos humanos e opositores ao governo. E nesse contexto, deve fazer especial menção ao fato de que a única organização da sociedade civil que defende os direitos humanos que ainda não foi ameaçada e fechada pelas autoridades, a Comissão de Direitos Humanos, continua trabalhando e atendendo as vítimas, apesar das ameaças. A comissão tem especialmente em consideração os maus-tratos e denúncias de tortura no contexto de detenção arbitrária e de pessoas que são detidas e padecem de enfermidades crônicas e não estão recebendo atenção apropriada e oportuna. Além disso, a comissão chamou a atenção dos Estados-membros sobre a situação de milhares de pessoas que fugiram da Nicarágua por temor de perder sua vida, integridade ou liberdade. A comissão insta os países da região a que considerem de forma solidária a especial grave situação que ocorre na Nicarágua em suas decisões sobre refúgio, asilo e não devolução. A CIDH faz presente aqui que a violação grave, sistemática e planejada de direitos tais como a vida, a integridade, a liberdade pessoal, o devido processo, a verdade, a justiça, o protesto social, a liberdade de expressão, de associação, saúde, educação e trabalho, entre outros, só foi possível devido a fato do Poder Judicial e do Ministério Público estarem submetidos ao desígnio do governo e uma clara falta de Estado de Direito, de democracia, que se torna cada vez mais evidente em relação à falta de respeito ao mandato de independência judicial e de separação dos poderes. Na Nicarágua, se torna evidente que o Poder Executivo controla e interfere todas as instituições do Estado. Essa situação particularmente pode ser vista com o testemunho de um juiz da Corte de Nicarágua. Em consideração ao aprofundamento da crise de direitos humanos na Nicarágua, a comissão reitera seu chamado enérgico para que o governo cesse toda forma de repressão e tome medidas imediatas para restabelecer a plena vigência do Estado de Direito no país, garantindo o princípio de independência dos poderes públicos e a remoção de obstáculos ao exercício legítimo do direito ao protesto, em particular por meio da eliminação da exigência de autorização prévia para a realização de manifestações e o restabelecimento da presunção do exercício de liberdade de expressão e de reunião. E nesse entendimento, a CIDH expressa que mantém a sua disposição frente às autoridades do Estado da Nicarágua, contribuir para a adoção de medidas que permitam o respeito aos direitos humanos, aqueles que estão sob sua jurisdição, e dar solução por via democrática à crise dos direitos humanos. E, finalmente, cumpro em reiterar, diante desse Conselho, a segurança de que a Comissão continuará dando cumprimento ao seu mandato de proteção e promoção dos direitos humanos na Nicarágua, tendo como eixo central nos seus trabalhos o apoio às vítimas, seus familiares e à sociedade civil da Nicarágua como inteiro. Essas são as informações, secretário-geral, por parte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Muito obrigado. Segundo ponto é o acesso ao poder e seu exercício. O segundo ponto tem a ver com o exercício da democracia e do Estado de Direito. O exercício da democracia está afetado quando não há mais legitimização do poder. As ações do Poder Executivo hoje não estão sujeitas ao Estado de Direito, nem são compatíveis com o direito internacional e de direitos humanos. O Poder Executivo impôs sua vontade contrária ao Estado de Direito. Quando o governo desconhece as garantias do cidadão e abertamente viola os direitos individuais mais básicos, é um fato que se esqueceu de que a soberania é emanada do povo.
E como diz a CIDH, o exercício do poder sobre a base da repressão, sobre a base de presos políticos, sobre a base da tortura, não está consoante com o Estado de Direito. Um exemplo claro é a imposição do Estado fora do Estado de Direito, é a criminalização dos protestos. As restrições sobre a imprensa, condicionamentos e prisões, não existe liberdade de expressão, as críticas ao governo são respondidas com violência. Se é criminalizado, as manifestações dos estudantes foram categorizadas como terroristas para intimidá-los, ameaçá-los. O governo mantém mais de 539 presos políticos, segundo as cifras que nós temos do Messini. E há cancelamentos também de personalidade jurídica de organizações que atuam em seu favor. O governo está atuando fora da margem do Estado de Direito e suspenderam, de fato, garantias constitucionais que amparam direitos humanos básicos dos nicaragüenses. O relatório apresentado em 21 de dezembro de 2018 pelo Grupo Interdisciplinar de Peritos da CIDH tem mais de 200 páginas nas quais estão registrados casos múltiplos de abusos estatais por grupos policiais e paraestatais, o exercício da violência estatal contra os cidadãos. Isso tudo se constitui definitivamente um ataque direto aos direitos fundamentais que todos os governos democráticos deveriam respeitar e proteger. O exercício do poder por parte da Força de Segurança da Nicarágua não tem limite, não tem contrapesos. E está muito claro isso no âmbito dos recentes protestos com detenções arbitrárias, assim como privações de liberdade de adolescentes e de uso da força como meio de repressão. Segundo o relatório mencionado, o sistema de justiça penal e o mecanismo interno da Polícia Nacional atuaram indevidamente por meio desses crimes e abusos, o que deixa descoberto e deixa claro que é um Estado que está atuando à margem do Estado de Direito. Com relação à realização de eleições periódicas livres, justas, em relação ao sufrágio universal e secreto como expressão da soberania do povo, bom, com relação a isso, a posição real é que isso foi excluído do sistema político. A falta de candidatos que possam realmente concorrer, porque é cancelamento de poderes pela Suprema Corte de Justiça, que é controlada pelo partido oficial. Todas essas práticas asfixiaram o pluralismo político nos últimos anos. Agora, a maior parte dos políticos pediram, várias pessoas que são perseguidas tiveram que pedir asilo político a outros países. Há ameaças, há intimidações, não só a eles, mas a seus familiares. Uma opositora política de um dos partidos políticos que foi cancelado teve que se esconder e viver em casas diferentes no país, mas tinha medo que à noite as forças parapoliciais viessem a invadir a casa em que estava, portanto não dormia sozinha. E os terroristas, por exemplo, a pessoa que foi acusada de terrorismo foi acusada de terrorismo porque estava indo contra a política atual, fazendo uso de instrumentos jurídicos com base em critérios ideológicos e políticos, o uso de ameaças à integridade física das pessoas. Se destruiu o sistema plural de partido político. O que sobrou é uma oposição praticamente inexistente. Com relação à separação e independência dos poderes públicos, do poder executivo, controla o poder judiciário, o poder eleitoral e o poder legislativo, além de torturar, além de prender seus opositores, além de dominar a Assembleia Geral da Nicarágua. 70 de 92 deputados opositores foram expulsos. E a Suprema Corte de Justiça também é controlada pelo Executivo. Dos 16 magistrados, 11 deles são do partido oficiais, 2 por outros partidos e um representante de um setor privado e vagas abertas. Ou seja, há um domínio pelo partido oficial. A renúncia de Roberto Ribas, que se deixou uma vaga aberta à Controladoria da República, vemos que há 4 membros que são do partido oficial e 1 do PVC. Da fiscalização geral
nós temos também todos membros do partido oficial. Então está bem claro que não existe uma separação de poderes. Está bem claro que a falta de separação, a ausência no marco jurídico e administrativo de que dê confiança e segurança à força política, pois falta também independência ao Conselho Supremo Eleitoral, cujas decisões não podem receber apelação de outras instâncias, porque falta pluralidade nos órgãos eleitorais. Não há participação ativa das distintas forças políticas no espaço formal de diálogo. Faz falta também. Não existe transparência da atuação policial e das resoluções que são adotadas pelo Supremo Tribunal. Há falta de procedimentos eleitorais que sejam apresentados de forma adequada. A falta de um mecanismo apropriado. Os existentes não são regulados de forma correta na lei. Ou seja, isso tudo abre campo para arbitrariedade. Não existem mecanismos de impugnação para solicitar revisão de resultados, recontagem de votos. Com relação ao registro eleitoral, não há protocolo para gerenciamento, atualização, controle de padrões eleitorais. O que nós temos aqui, como é que vamos saber que se não há registro para controle desse sufrágio, como vamos confiar nos resultados? Como serão apurados se não há um padrão? Não existe uma independência de administração da forma por parte do poder eleitoral. Os partidos políticos não recebem cópia das atas. O financiamento político também tem sérias deficiências. Faltam mecanismos para garantir acesso equitativo e transparente aos partidos. Nos meios de comunicação não há limite para os gastos de campanha, não há um regime permanente para financiamento público dos partidos políticos, não há uma lei de partido político que contemple mecanismos de financiamento permanente, regras de democracia interna, não há regras claras para os partidos políticos, a participação da sociedade civil não se permite que haja uma observação plural e transparente que possa prestar confiança aos participantes. Não há um marco jurídico adequado para a participação ampla e plural de organizações de observação eleitoral nacional que possa permitir uma observação profissional, imparcial e objetiva. Esses são os elementos que podem ser analisados de forma mais detalhada, se necessário. Quando solicitamos a aplicação do artigo 20, o motivo é que desejamos que a Nicarágua e todos aqueles que estamos aqui, todos queremos que a aplicação do artigo 20 seja a oportunidade para solucionar esta grave situação política, essa alteração da ordem constitucional. Estamos a Nicarágua aqui possa usar esse mecanismo de forma adequada para que aquele acordo que foi assinado em determinado momento para a reforma do sistema eleitoral seja feito novamente buscando soluções. Entendemos que a Carta Democrática Interamericana é uma das soluções possíveis para a situação que temos nesse momento. Obrigado, senhor secretário-geral. Agradecemos a exposição detalhada que o senhor apresentou. E passamos a palavra agora ao chanceler da Nicarágua. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores e senhoras representantes, senhores da Secretaria-Geral, o governo da República da Nicarágua gostaria de expressar seu repúdio mais enérgico e condena essa nova manobra de desestabilizar o nosso governo por parte dos Estados Unidos, usando desta vez o seu agente político, o secretário-geral da OEA, o senhor Luiz Almagro, que inverteu o motivo de aplicação da Carta Democrática Interamericana, pretendendo realizar uma ação ilegal e ilegítima, promovendo a aplicação do artigo 20 da mencionada Carta contra o povo soberano da Nicarágua. O
O secretário-geral não defende o governo constitucional, os governos constitucionalmente eleitos. Escolhe caminhos equivocados e apoia grupos golpistas e terroristas que atuaram de forma criminosa contra o povo nicaragüense e as instituições do Estado. O mecanismo estabelecido na Carta Democrática foram adotados no âmbito do respeito ao princípio de não intervenção, o respeito à soberania e à autodeterminação dos povos, o que se deixa evidenciado na necessidade de contar com o consentimento prévio do governo afetado para ativar a Carta Democrática. Estes requisitos foram ignorados deliberadamente por parte do secretário-geral, que está atuando de forma ilegal e mal intencionada contra o povo da Nicarágua e seu governo democrático, legal e legítimo, ao convocar esta sessão sem consulta e sem autorização do governo da Nicarágua, com o objetivo de instrumentalizar a OEA e dar continuidade ao plano golpista projetado contra a Nicarágua. Esta sessão é realizada junto com ações de injerencistas e com dobros padrões em relação a direitos humanos por parte da CIDH e o Grupo Interdisciplinar de Peritos Independentes, GIAI, que receberam a tarefa de distorcer a realidade da Nicarágua, inverteram os fatos, mentiram sobre a realidade do país em matéria de direitos humanos, usando como fonte de informações as notícias falsas e estratégia aplicada nas ações golpistas consumadas em outras regiões do globo. A extralimitação das funções do secretário-geral que foi transformada a um agente a serviço do governo dos Estados Unidos, não tem limites, violou a Carta da OEA, a Carta Democrática Interamericana e o princípio de não intervir nos assuntos internos dos Estados, seja qual for o motivo. Tampouco é permitido chamar um governo legitimamente eleito como o da Nicarágua, dizer o que foi dito. O secretário-geral da OEA converteu-se num agente golpista contra o povo nicaragüense, contra o governo e o povo irmão da República Bolivariana da Venezuela e de Cuba. Isso é incompatível com o direito internacional. Por que falamos sobre tentativa de golpe de Estado? Por que falamos de golpista? Simplesmente porque as ações vêm daqueles setores que se dedicaram a boicotar os processos eleitorais. Em cada processo eleitoral, fazem um chamado, fazem um apelo à abstenção, à violência. E, apesar dos espaços existentes de liberdade, de exercer os direitos políticos, não optaram por participar deles. O secretário-geral da OEA sabe bem disso, porque ele e suas delegações se reuniram em várias ocasiões, em Manágua, em Washington, em Nova York e em Miami. Até 18 de abril, os nicaragüenses alcançaram os importantes avanços em crescimento econômico, em saúde, em educação, na geração de empregos, equidade de gênero, segurança cidadã e na luta contra a pobreza. Organismos regionais como a CEPAL reconhecem a Nicarágua como um país exemplar a obter significativo sucesso em matéria econômica e social, como a redução da pobreza geral em nível nacional de 42,5% em 2009 a 24,9% em 2016 e a pobreza extrema, que foi reduzida de 14,6% em 2009 para 6,9% em 2016. E com um crescimento econômico médio anual por mais de 10 anos de 4,7%. Havendo duplicado o seu produto interno bruto e até converter-se na terceira economia de mais rápido crescimento na América Latina. Em matéria de segurança cidadã, fomos qualificados como o segundo país mais seguro da América Latina e o mais seguro da região centro-americana.
Esses avanços nunca foram de agrado da oposição, pois viram esses avanços também como um aumento da aceitação e da qualificação positiva por parte da população, que passou a apoiar ainda mais o governo de Daniel Ortega. Por esse motivo, a violência, o terror e a tentativa de romper a ordem constitucional e democrática foi a opção destes grupos para acabar com uma era de auge econômico e de prosperidade social na Nicarágua. E a partir de 18 de abril de 2018, a empreenderam como escalada de violência usando armas de fogo e distribuindo terror com financiamento por agências norte-americanas e setores da ultradireita dos Estados Unidos, tentando dar um golpe de Estado que foi fracassado. E nesse golpe foram assassinados 198 pessoas, entre essas pessoas, 22 oficiais da Polícia Nacional, que foram também, esses agentes torturaram nicaragüenses, atentaram contra o direito constitucional de livre circulação de pessoas, de bens e serviços e mercadorias em todo o território nacional e na região. Antes de 18 de abril, na Nicarágua, a violência não era uma opção. Não havia terrorismo, sequestros, torturas, incêndios nos edifícios públicos, não havia crimes de ódio. Estes grupos políticos estavam sob o guarda-chuva de várias ONGs e várias organizações sem fins lucrativos, destruindo ruas, queimando edifícios públicos e instando a crimes de ódio, sequestrando, fazendo extorsões e impedindo a livre circulação de nicaragüenses e os impedindo a que pudessem frequentar centros de saúde, de trabalho, etc. Tudo com a finalidade de levar o país à ruína econômica, gerar todo tipo de detritos e afetar o governo democraticamente eleito com 78% dos eleitores mediante o sufrágio universal, livre e com acompanhamento internacional. Atuando de boa fé, o governo do presidente Daniel Ortega Saavedra convocou para um diálogo nacional, convidando a Conferência Episcopal da Nicarágua como mediadora para exatamente avançar na busca de soluções que permitissem o retorno à tranquilidade para os povos nicaragüenses. A primeira sessão foi realizada no dia 16 de maio, convertendo-se num cenário de fins mediáticos, onde o que os golpistas propuseram foi: esta não é uma mesa de diálogo, é uma mesa para negociar a sua saída. Vocês devem se render, fecho as aspas. Ou seja, um assalto ao governo democraticamente eleito com ações ilegais. E é isto que está contando com o apoio do senhor Almagro e do Conselho Permanente. O governo da Nicarágua dispôs que as forças da Polícia Nacional deveriam se manter nos seus recintos. E qual foi o resultado? As delegações de polícia de Ortega, Riamba, Masaya, Matagalpa, Nagarote, Morito, entre outras, foram atacadas e assediadas com armas de fogo. A delegação das polícias, das várias delegacias policiais foram assaltadas pelos grupos golpistas. À guisa de exemplo, citarei um dos vários casos de assédio à Polícia Nacional e que informamos a CIDH, mas a CIDH preferiu omitir, não viu, não ouviu e nem tampouco lhe conferiu importância. No dia 14 de 1, a Polícia Nacional de Nagarote continuou a ser atacada por grupos golpistas e muitos policiais serão feridos. As autoridades policiais se comunicaram com o sacerdote José Luiz Lopes Franco para que o policial inspetor Vitor Queiroz fosse trasladado a um hospital.
O sacerdote, em vez de interceder para o translado do ferido ao hospital, acudiu à delegação de policiais acompanhado dos senhores Marco Carbona e outro também representante da Comissão de Direitos Humanos, jornalista do canal 100% Notícias e Canal 10. E a primeira coisa que fez foi solicitar às autoridades policiais que se rendessem e que entregassem as armas policiais, por caso contrário, as suas vidas correriam perigo. Executar atos para obrigar a força pública a render-se é um delito e faz parte dos atos ilegais para se executar um golpe de Estado. Mas fatos como este são apresentados de forma falsa como atos cívicos e pacíficos e não foram considerados pela CIDH e o GEI com as sanções devidas, já que esse organismo faz parte da plataforma desestabilizadora do grupo golpista com financiamento e apoio internacional. Isto foi o que a CIDH e o GIE disseram que eram protestos pacíficos. Não sei se este foi o qualificativo que o governo dos Estados Unidos deu a estes atos de violência. Não poderiam dar outros qualificativos, já que essas ações foram financiadas por ONGs com dinheiro dos Estados Unidos sob diferentes programas, entre eles o Programa de Fortalecimento Institucional, executado pela contratista Consulting Group num período 2013-2018, com um montante de 8,8 milhões de dólares, com o objetivo de fortalecer a capacidade de mobilização das organizações opositoras nicaragüenses em função de apoiar as campanhas de mídia. E outro programa é o fortalecimento da mídia, que executado pela Fundação Violeta Barrios sob o Acordo de Cooperação 524/14/401, pela soma inicial de 1,6 milhões de dólares, com um total de 2,5 milhões de dólares. Este programa foi orientado a solapar, a minar a imagem do governo nicaragüense no período de 2016, através da capacitação e financiamento de meios de comunicação independentes, ou órgãos de mídia independentes. Em 2017, o escritório da USAID na Nicarágua estendeu esse programa até 2020, agregando um fundo de 3,7 milhões de dólares dedicado ao processo eleitoral de 2021. Poderíamos continuar a mencionar a lista de programas visando o golpe de Estado através de diferentes ONGs que, em nome da democracia, destroem a estabilidade, a paz e o progresso do povo nicaragüense. Essas são as verdades escondidas pela CIDH, o GEI, e que o secretário Almagro pretende ignorar. Nós declaramos que há mais de 5 mil ONGs na Nicarágua e pelo menos umas 10 alteram a sua natureza para dar força às iniciativas que levem a golpe de Estado. Cabe recordar que a Carta Democrática, na sua parte preambular, retoma o compromisso com a democracia e a renovação do sistema interamericano, onde os ministros de Relações Exteriores expressaram sua determinação de adotar um conjunto de procedimentos eficazes e oportunos e expeditos para assegurar a promoção e proteção da democracia sob o princípio de não intervenção, estabelecendo para tal um mecanismo de ação coletiva no caso de uma interrupção abrupta ou irregular ao processo institucional democrático ou do legítimo exercício do poder por um governo democraticamente eleito em qualquer dos Estados-membros da organização.
No caso da Nicarágua, o governo de reconciliação e unidade nacional, presidida pelo presidente Daniel Ortega, foi eleito por um sufrágio livre e universal, com voto de 72,44% dos eleitores para o período 2017-2021. Esta é a realidade que os setores golpistas não desejam reconhecer. É democracia respeitar o voto decisivo de 72,44% e expressar que a solução reside no adiantamento das eleições, na antecipação das eleições, porque esse setor minoritário deseja fazê-lo. Essa é uma tentativa de golpe de Estado, atenta contra a democracia e a ordem constitucional, que é o que esta organização deveria defender por mandato da Carta Fundacional da OEA e a Carta Democrática Interamericana. O papel da OEA e desse Conselho Permanente deve ser o respeito à institucionalidade, o respeito aos termos e períodos eleitorais estabelecidos na Constituição e nas leis eleitorais. Não podem nem devem os membros desse Conselho incentivar e promover o exercício do poder pelas vias de fato, e sim pelos processos eleitorais conforme consta das cartas correspondentes. Não podemos permitir ter como precedente a mudança de governo pelas vias de fato ou pela inconformidade de um grupo minoritário, como se pretende fazer na Nicarágua, com o apoio do secretário-geral Luiz Almagro. A oposição governamental existe em qualquer parte do mundo, mas esta oposição deve respeitar os períodos governamentais estabelecidos pela lei. Fazem parte de todos os sistemas democráticos no nosso sistema e até mesmo fora dele. Quem está por trás dessa manobra da Secretaria-Geral? Quem são os agentes? O governo dos Estados Unidos, que tenta, através da Secretaria-Geral, com o apoio de alguns países membros dessa organização, reviver o falido golpe de Estado na Nicarágua, o fato de que, alegando que ocorreu uma interrupção à ordem constitucional e foi o alvo dos golpistas, porque o povo da Nicarágua é amante da paz, do bom convívio entre irmãos e da paz e segurança. A Carta Democrática Interamericana tem como objetivo preciso a reestruturação e fortalecimento dos governos eleitos democraticamente. É uma ferramenta contra golpes de Estado militares que promoveu a doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos no passado, espalhando ditaduras militares em toda a região, em grande parte do hemisfério. A Carta Democrática Interamericana é contra a substituição de presidentes pelo uso da força, eleitos através do sufrágio universal. E o secretário-geral Almagro atua contra o espírito da Carta Democrática ao apoiar a golpistas e tentar deslegitimizar o governo legitimamente eleito de Ortega Saavedra. Na Nicarágua, nós enfrentamos ações desestabilizadoras e práticas golpistas desenhadas e dirigidas e financiadas pelo governo dos Estados Unidos, que se empenha em recorrer a ameaças de uso da força e empreende ações coercitivas contra a integridade territorial e a independência política do Estado nicaragüense, da República Bolivariana Venezuelana, país irmão, e o país irmão de Cuba, indo contra o princípio e o espírito da Carta das Nações Unidas, constituindo essa prática uma ameaça à paz e à segurança internacionais. Senhor presidente,
Senhores representantes, o objetivo essencial e o espírito da Carta Democrática Interamericana tem sido de evitar golpes de Estado contra governos legitimamente eleitos. Mas agora, da Secretaria-Geral, se inverte a sua natureza e aplicação para apoiar grupos pró-golpe de Estado, financiados pelo governo dos Estados Unidos com o descarado propósito de remover pelas vias de fato um governo constitucionalmente eleito do Estado da Nicarágua. Esta é a aplicação da doutrina Monroe que costuma empregar o governo norte-americano aos países que não se submetem ao consenso de Washington. Já foi aplicada no Iraque, no Afeganistão, no Egito, Líbia, Síria, países africanos, entre outros. Nesses casos, os senhores devem recordar, prevaleceu a mentira como fundamento e justificação para invasões, agressões e crimes. Estes fatos, com o claro propósito de derrubar os governos desses países, cometendo crimes e atos terroristas e deixando como legado destruição da economia, mortos, bem como problemas interétnicos, conflitos étnicos, etc. Tudo realizado com o propósito de apoderar-se do poder político e dos recursos naturais dessas nações. Recordemos como, a partir de abril de 2018, setores da oposição financiados do exterior provocaram vários atos terroristas e cenas de horror nunca antes vividas na Nicarágua, através de sequestros, assassinatos, torturas, danos, incêndios à propriedade pública e privada, destruição das vias de comunicação e de uma campanha mediática de terror contra a população civil. Tudo isso com o propósito de provocar a ruptura da ordem constitucional do país, destruir a ordem democrática e forçar a mudança de governo pelas vias de fato, constituindo-se isto num golpe de Estado que afeta a paz e a segurança e o desenvolvimento econômico do país e a estabilidade do povo nicaragüense, e que tem sido neutralizada pelo governo da Nicarágua, que continua funcionando com normalidade. Os povos dos países aqui representados reconheceram e condenaram a agressão contra o povo e o governo em virtude da agenda golpista patrocinada pelo governo dos Estados Unidos e seus agentes, como o secretário-geral Luiz Almagro. O Foro de Paz manifestado no dia 28 e assinado pelo Comitê Ecumênico e a comunidade de Manágua, o centro de líderes políticos, religiosos e intelectuais da Argentina, Bolívia, Canadá, Costa Rica, Chile, Cuba, Equador, El Salvador, Espanha, Estados Unidos, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela, expressou, entre aspas, o primeiro que essa oposição silenciosa faz é promover a violência nas ruas como nunca visto antes na capital, não no país, e os tanques que foram rebatizados como os tanques da morte. E o segundo, difundir o terror de grupos mercenários, não para dialogar, mas para semear esta violência e este terror por toda a cidadania, com um único objetivo estratégico, conforme gritaram os desafiantes na Catedral de Manágua várias vezes. Saiam daqui. E a extrema-direita apostou nessa violência para arrebatar ao povo o desprezo
e a sua grande vitória presidencial constitucional de 2016. Senhor presidente, o governo da Nicarágua considera ilegal, ilícito e improcedente a iniciativa do secretário-geral Luiz Almagro por carecer de fundamentos jurídicos e por representar uma violação aos princípios da Carta Democrática da OEA, a Carta da ONU e ao direito internacional. Se tal manipulação pudesse ser admitida de instrumentos do sistema interamericano, e em particular da Carta Democrática Interamericana, estaria então se assentando um precedente já perigoso, já que a OEA se converteria novamente num organismo violador da ordem jurídica mundial e num aparato para promover golpes de Estado e derrubada de governos soberanos e legitimamente constituídos das Américas, como ocorreu em décadas passadas, onde serviu, inclusive, para legalizar intervenções armadas nos países da América Latina e do Caribe. Cabe recordar a derrubada do Adler Evanson na Guatemala, a derrubada do governo de Allende no Chile, a invasão da Baía dos Porcos em Cuba e a invasão ao Panamá e as agressões à Venezuela. A OEA não pode voltar a esse passado ignóbil ou será deslegitimizada como organismo conforme o disposto na Carta das Nações Unidas. Alertamos aos Estados-membros sobre estas ações contra a soberania do Estado da Nicarágua e solicitamos apoio para que não se permita essas ações infundadas que afetam a paz, a estabilidade e as relações de amizade e cooperação existentes entre nossos povos e governos. Recordemos que o governo da República da Nicarágua foi eleito em 2016 para o período 2017-2021, com um voto favorável de 72,44% dos eleitores nicaragüenses através de um processo de sufrágio universal, livre e transparente e com acompanhamento internacional e que goza do reconhecimento da comunidade internacional. Por que incomoda tanto ao governo dos Estados Unidos e seus agentes aliados que o povo nicaragüense tenha melhorado sua qualidade de vida com o governo presidido pelo presidente Daniel Ortega Saavedra? Por que incomoda os Estados Unidos que seja o nosso governo o fato de ter reduzido a fome, a pobreza e a desigualdade? E assegurou a defesa aos direitos da sua cidadania, protegendo os direitos das mulheres e das famílias, com políticas consistentes e com um modelo integral de saúde, onde as famílias e as comunidades participam. Aplicou um modelo de educação inclusivo e implementou uma política de Estado para fortalecimento da família, prevenção da violência e proteção dos adultos idosos. Incomoda o fato de que as mulheres tenham um papel protagonista e direitos, e o fato de que a Nicarágua está entre os 5 países entre os primeiros lugares no mundo de equidade de gênero. Na Nicarágua, senhor presidente, senhoras e senhores representantes, na Nicarágua, a democracia não é um conceito etéreo. Na Nicarágua, a democracia conta com a participação cotidiana e protagônica da juventude, dos camponeses, dos produtores, dos trabalhadores, das famílias. A democracia inclui a participação de todos, para o bem de todos e com o bem comum em mente. Se alguma alteração à democracia e à ordem constitucional ocorreu, só
esta só foi realizada pelos Estados Unidos e seus países aliados e o secretário-geral, ao violarem os princípios da Carta da ONU, da OEA e os princípios reitores do direito internacional. Entre eles, o respeito à soberania dos Estados, à igualdade jurídica dos mesmos e seus direitos à autodeterminação e à Carta Democrática Interamericana. Chegou o momento de erradicar de uma vez por todas as práticas perniciosas de ingerência nos negócios de outros estados. Daí a sua falta de credibilidade. A Nicarágua, senhor presidente, é um povo laborioso e acolhedor, amante da paz, respeitoso do direito internacional e com um governo de unidade nacional, tem somado esforços no âmbito regional e internacional para a preservação da paz e segurança internacionais e promovendo as relações de amizade e fraternidade entre os povos do mundo. A Nicarágua continuará a defender com dignidade sua soberania nacional e seu direito inalienável à livre determinação. Senhor presidente, a Nicarágua crê piamente que o apoio dos Estados-membros dessa organização para a preservação da democracia e da ordem constitucional deve partir, em primeiro lugar, do respeito ao princípio da não intervenção, da não ingerência, em conformidade com o artigo 1 da Carta da OEA e o preâmbulo da Carta Democrática Interamericana. Neste sentido, em conformidade com o estipulado no artigo 4 da Carta Democrática Interamericana, o secretário-geral e o Conselho Permanente devem cessar e abster-se de toda manifestação que incentive grupos terroristas que já promoveram tentativas de golpe de Estado na Nicarágua e exigir deles o respeito ao Estado de Direito e à vontade dos eleitores que elegeram um governo para o período 2017-2021. Senhor presidente, senhoras e senhores representantes, em nome do governo da Nicarágua, solicitamos o apoio das ilustres delegações para que as petições do secretário-geral Luiz Almagro, relacionadas à aplicação do artigo 20 da Carta Democrática Interamericana, não sejam aprovadas na Organização dos Estados Americanos. Senhor presidente, ouvimos o informe do senhor secretário-geral, Luiz Almagro, e suas petições ilegais, desmedidas. Mas quem é o secretário-geral da OEA? O senhor Luiz Almagro? É o senhor que foi e continua a ser repudiado por seu próprio país, o Uruguai, pelos cidadãos do Uruguai. O seu conterrâneo, por seus conterrâneos, já foi repudiado pelos companheiros da Frente Ampla por caminhar por vias não corretas e que também são considerados caminhos não dignos. Ele se converteu num agente político do império do governo dos Estados Unidos. E quando veio aqui pela primeira vez, disse que não iria se reeleger. E agora o governo o está a apoiar para ser reeleito. E parte de toda essa conspiração contra nossos países, contra meu país, Venezuela e Cuba, faz parte da missão encomendada pelo Império Norte-Americano para precisamente romper a ordem constitucional, a ordem democrática nos nossos países e derrubar governos legitimamente eleitos democraticamente. Desculpe, senhor chanceler. O senhor já está a falar por 35 minutos e eu devo oferecer a palavra a outras delegações. Então, senhor presidente, já estou concluindo. Como membro dos Estados-membros como membro da OEA, temos apenas 10 minutos mais. Eu só quero dizer que
Já tenho poupado muitos minutos, que sempre eu falo só 5 minutos, usando momentos especiais quando nos corresponde defender a dignidade da Nicarágua, o governo constitucional da Nicarágua e mostrar as ações desmedidas e irracionais do secretário-geral Almagro, que deseja afetar precisamente a organização e os países membros dessa Organização dos Estados Americanos. Concluo, senhor presidente, dizendo que o informe, entre parênteses, com o qual contou com o auxílio do senhor Paulo Abraão, e nós dissemos que nós desconhecemos o informe, já que não é muito objetivo, é subjetivo, não é imparcial. E Paulo Abraão, nós tivemos um encontro, conversamos e eu falei, os senhores não estão agindo como agentes políticos e deveriam ser imparciais e responsáveis, mas como se trata, e já concluo, de uma conspiração internacional para derrubar a governos progressistas, governo de esquerda por parte do Império Americano e seus aliados, todos conspiram para atacar-nos como se fôssemos violadores de direitos humanos, como se fosse política de Estado. Desmentimos essas tendências e esses informes. Somos amantes do cumprimento e da promoção dos direitos humanos. Somos amantes e atuamos dentro do Estado de Direito da Nicarágua. Senhor presidente, o que foi assinado por diferentes organismos, o que foi afirmado de que várias violações estão sendo cometidas aos direitos humanos, não são mentiras para desprestigiar e criar algo que justifique agressão contra os nossos países. Senhor presidente, eu vou concluir aqui e me reservo o direito de fazer uso da palavra novamente, se necessário. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor chanceler, por sua explicação e pela exposição dos motivos. E agora passo a palavra às delegações que queiram fazer sua exposição em relação aos seus pontos de vista. Passo a palavra à embaixadora do Canadá. Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia aos colegas. Como co-presidente do Grupo de Trabalho sobre a Nicarágua, me solicitaram que fizesse uma apresentação de uma declaração do grupo. Eu gostaria também de dizer que o Canadá apoia a solicitação do secretário-geral. É muito claro o artigo que foi mencionado, que permite que o secretário-geral ou qualquer Estado-membro permita que o Conselho Permanente possa solicitar que seja solicitada uma sessão do Conselho Permanente, e agradecemos o secretário-geral por ter feito o exercício desse direito. O Canadá sempre vai apoiar as funções essenciais desse Conselho como uma forma de diálogo e um mecanismo para apoiar e defender os valores que todos nós definimos no âmbito do interamericano. E agora, em nome do grupo de trabalho, gostaria de dizer que agradecemos pela solicitação dessa sessão especial por parte do secretário-geral e também damos as boas-vindas ao secretário executivo da CIDH. Apreciamos as apresentações que foram feitas pelo secretário-geral e pelo secretário executivo e vamos levar em consideração com cuidado as informações que foram fornecidas, essas informações, junto com os relatórios e os outros comunicados que recebemos, e nossos esforços são parte de uma avaliação coletiva da situação que está em progresso em evolução na Nicarágua. O Grupo de Trabalho sobre a Nicarágua está muito preocupado com a decisão do governo da Nicarágua de remover os mecanismos de monitoramento que foram estabelecidos em colaboração com a CIDH. A situação dos direitos humanos na Nicarágua continua deteriorando e o grupo de trabalho notou que é uma onda de repressão que está voltada para a mídia independente, defensores de direitos humanos e think tankers. E nós estamos muito preocupados em ver uma piora dessa situação nas últimas semanas. Em dezembro, 28 de dezembro, vimos a mídia independente sendo atacada, organizações de direitos humanos também, e o MSN foi suspenso e o grupo interdisciplinar não conseguiu atuar de forma independente. Essas ações por parte do governo mostram que há uma erosão ainda pior da democracia e da situação dos direitos humanos no país. A falta de transparência, a relutância do envolvimento do governo da Nicarágua e a rejeição
e a expulsão do mecanismo de acompanhamento da Nicarágua e do grupo de peritos independentes e da ONU mostram que a situação é realmente preocupante. A falta de separação dos poderes, a falta de respeito aos direitos sociais e humanos, a falta de respeito à independência da imprensa e ao Estado de Direito. Isso é consistente e corrobora com aquilo que o grupo de trabalho ouviu de várias fontes diferentes ao longo do nosso mandato. Em relação a essa situação grave, com a falta de monitoramento por parte de terceiros, o grupo de trabalho recomenda que o Conselho Permanente continue avaliando a situação da Nicarágua e que nós nos reunamos novamente em uma situação próxima para apoiar uma solução que seja engajadora para o governo da Nicarágua. Obrigada, embaixadora. E passo a palavra ao embaixador dos Estados Unidos. Obrigado, senhor presidente, pela convocação da sessão extraordinária do Conselho Permanente por solicitação do secretário-geral sobre a Nicarágua. Esse apelo da ação está consistente com o espírito da Carta Democrática Interamericana. A piora da situação nesse país claramente mostra que há uma infração às responsabilidades do governo. A falta de participação dos cidadãos da Nicarágua também mostra que há, sim, uma violação à democracia lá. Há também problemas com violações à democracia e, sim, permite que a Carta Democrática Interamericana seja utilizada aqui. Nós percebemos que há um enfraquecimento da oposição e há também observadores de eleição que não são aceitos, há membros da sociedade civil que não podem criticar o governo, há uma incitação à violência contra a oposição, quando a sociedade civil tenta fazer protestos que são pacíficos contra o governo. Há violações de direitos humanos e há a cobertura de crimes por aliados do governo e a falta de investigação contra aqueles que são responsáveis por assassinatos. Essas ações e outros atos que foram apresentados aqui no relatório do CIDH e também por outras fontes mostram que há uma violação de direitos humanos e a prática da democracia. E o relatório de dezembro mostra de forma documentada abusos sistemáticos que claramente foram ordenados pelo governo em abril e maio de 2018. Na noite passada, um juiz Alice decidiu dizer ao presidente Ortega que o presidente Ortega criou um estado de terror que não respeita a Constituição nem o Estado de Direito. Ou seja, a ordem constitucional no país não funciona. E isso está claro quando um juiz da Corte Suprema menciona isso ao presidente. O senhor secretário-geral, esse conselho tem a obrigação de adotar ação para manter que a Carta Democrática Interamericana dos Estados Unidos vai continuar a atuar com os parceiros internacionais para fazer com que o governo Ortega possa respeitar a Carta Democrática Interamericana e os direitos humanos. Então, pedimos que o governo da Nicarágua ouça a solicitação do seu povo por democracia e respeito aos direitos humanos. E também incentivamos que haja eleições livres e transparentes. Também solicitamos que o governo reconsidere a decisão de expulsar os mecanismos necessários como o MCCN e o GIA. E nós vamos continuar responsabilizando o governo Ortega pela violência que cresce contra seus opositores. E também na luta contra a corrupção do governo e os sérios abusos contra os direitos humanos. Os Estados Unidos já sabem que há várias pessoas que foram acusadas de violações de direitos humanos e
familiares dessas pessoas também vão receber essas restrições. As pessoas que são responsáveis por esses crimes não serão aceitas nos Estados Unidos. Não vamos aceitar a violação à ordem democrática, e as autoridades que são responsáveis pela repressão da sociedade civil e violência devem ser responsabilizados. Não estão protegendo a democracia, ao contrário, estão tornando a democracia que dizem defender como uma situação perigosa e de violência. E aqueles que falam sobre a situação de falta de democracia na Nicarágua podem sofrer violência, e nós estamos aqui dispostos a defender a democracia e defender os direitos humanos no nosso hemisfério. Muito obrigado. Obrigado, senhor embaixador dos Estados Unidos. Eu passo a palavra agora à embaixadora da Costa Rica. Muito obrigado, senhor presidente. A Costa Rica também apoia a intervenção que foi realizada pela representante permanente do Canadá em nome do grupo de trabalho do Conselho Permanente sobre a Nicarágua. A nossa capacidade nacional, a minha delegação considera que a convocação desta sessão, com apoio do artigo 20 da Carta Democrática Interamericana, é uma nova oportunidade para buscar uma solução à crise da Nicarágua. Essa oportunidade passa pela valorização ou avaliação da situação real do país com atitudes construtivas e propostas sustentáveis que permitam estabelecer um caminho para o diálogo inclusivo, respeitoso e sério. Esta oportunidade passa pela detenção imediata, pela interrupção imediata das violações graves de direitos humanos cometidas contra o povo da Nicarágua e que constam do relatório do Grupo Interdisciplinar de Peritos Independentes e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e também que sejam cumpridas as solicitações e recomendações apresentadas pelos mecanismos internacionais de direitos humanos. Esta oportunidade passa pelo cumprimento do artigo 3 da Carta Democrática Interamericana, que estabelece que são elementos essenciais da democracia representativa, entre outros, o respeito aos direitos humanos e as liberdades fundamentais, o acesso ao poder e seu exercício com sujeição ao Estado de Direito, a realização de eleições livres, justas, periódicas e com base no sufrágio universal e secreto como expressão da soberania do povo. O sistema plural de partidos e de organizações políticas e a separação e independência dos poderes públicos. Agradecemos, nesse sentido, o relatório que foi apresentado hoje pelo secretário-geral. A Costa Rica também faz um apelo para que sejam realizadas gestões diplomáticas do mais alto nível que permitam construir um caminho preciso, enfocado na reconstituição da institucionalidade democrática na Nicarágua, apoiando os acordos que está estabelecendo a ordem democrática com uma saída pacífica para a crise na Nicarágua. Muito obrigado. Obrigada, embaixadora da Costa Rica. Nicarágua solicitou o uso da palavra. O senhor chanceler, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de concluir, senhor presidente, dizendo que a Nicarágua, como vem fazendo em todo esse tempo, gostaria de fazer um apelo a todos os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos para que nós possamos submeter a nossa atividade em cumprimento e respeito à Carta da OEA e à Carta Democrática Interamericana, à Carta da ONU e ao direito internacional. Vamos recordar que tem sido sagrada e uma base de sustentação desse sistema precisamente o princípio de não ingerência nos assuntos internos e o respeito à igualdade soberana dos Estados. A Nicarágua está em normalidade. As instituições da Nicarágua funcionam, o Estado funciona, as suas populações estão em suas atividades cotidianas, atividades culturais, religiosas, sociais, educacionais, nossa produção caminha, nossa economia caminha bem. Então a Nicarágua está fazendo aquilo que deve fazer para resolver os seus assuntos internos. E é isso o que nós solicitamos por parte da Organização dos Estados Americanos, o seu apoio à soberania e à independência e à autodeterminação da Nicarágua. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, senhor chanceler, agora eu passo a palavra à embaixadora da Argentina. Obrigado, senhor presidente. Como acabo de escutar a última intervenção, que recomenda que os Estados atuemos de acordo com as normas da OEA, não posso deixar de dizer que é exatamente isso que estamos fazendo. Não queremos que a Nicarágua
passe pelo que está passando. E como disse o chanceler hoje, demos início ao processo que está claramente estipulado no artigo 20 e que habilita o secretário-geral ou qualquer Estado-membro a levar adiante uma apreciação, uma avaliação coletiva. Esse processo foi iniciado e vamos dar acompanhamento a esse processo como estamos fazendo por meio da coordenadora e representante do Grupo de Trabalho sobre a Nicarágua, que foi criado de forma democrática por parte desse Conselho e levando em conta aquilo que está acontecendo na Nicarágua, com base no relatório do secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e com certeza nós vamos continuar com o segundo parágrafo do artigo 20 da Carta Democrática Interamericana. Obrigada. Obrigada, senhora embaixadora da Argentina, e não havendo mais solicitação de uso da palavra, ou melhor dizendo, passo a palavra da Venezuela, que solicita o uso da palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Um grupo de Estados-membros nesse Conselho Permanente, em coordenação com o secretário-geral, pretende ativar a Carta Democrática Interamericana, ignorando os seguintes elementos da realidade da República da Nicarágua. Na Nicarágua, hoje não existe alteração nem ruptura da ordem constitucional que permita invocar os artigos 20 e 21 desta Carta. De sua parte, o governo da Nicarágua não solicitou a ativação da Carta Democrática Interamericana e sem a vontade desse Estado, toda essa intenção é espúrio, ou seja, é falso, é ilegítimo. O interesse verdadeiro de um grupo de países liderado pelos Estados Unidos e pela secretaria desta organização é derrocar o governo constitucional da Nicarágua e que se resulta é que se pretende dar um golpe de Estado com um instrumento que foi projetado para defender a democracia. O governo dos Estados Unidos nunca reconheceu a vitória democrática do presidente Daniel Ortega em 2016. Desde então, não descansa até conseguir derrubar o governo constitucional da Nicarágua e assim reconheceu abertamente nas audiências do Congresso dos Estados Unidos. Desde abril de 2018, os setores da oposição política patrocinados no exterior promoveram uma onda de violência que causou uma dolorosa perda de vidas, terror e destruição de bens materiais. Esta organização se nega a reconhecer o caráter violento e insurrecional desta operação e pretende impedir que o governo da Nicarágua faça proteção aos direitos à vida e à propriedade das maiorias inocentes. Senhor presidente, a fim de aumentar a pressão desestabilizadora, o governo da Nicarágua, melhor dizendo, dos Estados Unidos, aprovou a NICA, que permite assim se comete um crime duplo, permitindo essa violação. A violação da soberania popular da Nicarágua e, em segundo, a coerção contra milhões de habitantes para derrocar um governo democrático. O secretário-geral da OEA atua como uma peça no complexo industrial militar dos Estados Unidos, ameaçando a paz da Nicarágua e a estabilidade na religião, quando se une ao coro violento, exigindo resposta da comunidade internacional, estou citando, para asfixiar a ditadura que se vem instalando na Nicarágua. Senhor presidente, defender os direitos da maioria inocente não é uma alteração constitucional, ao contrário, é parte da obrigação constitucional de um Estado democrático do direito. A CIDH nunca reconheceu a violência letal dos atos de insurreição, ao contrário, os qualifica como manifestações de protesto e oculta os assassinatos de civis inocentes executados por esses grupos. Igualmente, ocultam os assassinatos perpetuados contra policiais que tentavam controlar a violência terrorista. O secretário-geral e a CIDH negam e ocultam a violência que destruiu bens públicos e privados em uma clara operação de sabotagem econômica para asfixiar a população civil. O secretário-geral e a CIDH negam ao Estado nicaragüense o uso da lei para defender as maiorias inocentes. Esses direitos humanos, que são as vítimas desses ataques, das torturas públicas perpetuadas por grupos políticos e
eles são financiados, esses grupos terroristas são financiados no exterior. E os direitos dos inocentes são negados pelo secretário-geral, que se torna uma peça manipulada para a violência da insurreição, que é financiada, como eu disse, no exterior. Senhor presidente, a iniciativa de invocar a Carta Democrática Interamericana contra a Nicarágua, com base no seu artigo 20, é ilegal e nula. A República Bolivariana da Venezuela repudia qualquer intenção que atente contra a soberania nacional da Nicarágua por parte dos Estados Unidos e por parte do grupo dos países que seguem os Estados Unidos. Estamos na presença de um retrocesso histórico, como os piores tempos do século XX, quando a OEA negava o direito à autodeterminação e à independência dos Estados da América. Desde a República Bolivariana na Venezuela, nós estamos solidários com o povo e com o governo constitucional da Nicarágua na sua luta pela liberdade e pelo direito de viver em paz. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a delegação da Venezuela e passo a palavra ao embaixador dos Estados Unidos. Obrigado, senhor presidente. Com base no Conselho Permanente de ontem, da resolução que não reconhece a legitimidade do ditador Nicolás Maduro como presidente, eu não tenho certeza que a delegação da Venezuela tem autoridade legal de dirigir-se ao Conselho Permanente. Eu gostaria de saber qual é a opinião jurídica. Talvez não seja nessa sessão, mas em futuras sessões é bom que nós tenhamos claro se a Venezuela tem sim o direito jurídico de falar ao Conselho Permanente, depois do que foi decidido ontem. Passo a palavra à embaixadora do Peru. Obrigado, senhor presidente. O meu país agradece ao relatório que foi apresentado pelo secretário-geral, assim como as exposições pelo secretário executivo da CIDH. Além disso, o Peru gostaria de apoiar a intervenção da representante permanente do Canadá, representante do grupo de trabalho sobre a Nicarágua. Nos últimos meses, como todos nós sabemos, na Nicarágua se está produzindo uma grave situação com o descumprimento de elementos essenciais da democracia, como todos nós sabemos que estão consagrados no artigo 3 da Carta Democrática Interamericana, que estabelece que são elementos essenciais à democracia representativa, entre outros, o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, o acesso ao poder e seu exercício dos Estados de Direito e as eleições periódicas, justas, livres e com base no sufrágio universal. E, como eu digo, como expressão da soberania do povo, o regime plural de partidos e de organizações políticas e a separação e independência dos poderes públicos. O Peru concorda com a explicação que foi proporcionada pelo secretário-geral sobre a natureza do artigo 20 da Carta Democrática Interamericana. Como foi expresso pela presidente do grupo de trabalho, a situação na Nicarágua merece sim uma cuidadosa consideração à luz das informações que foram obtidas por organizações internacionais para proteger a democracia e, nesse caso, a Carta Democrática Interamericana seria um mecanismo a ser adotado. Muito obrigada. Obrigada, senhora embaixadora do Peru. Tem a palavra agora o embaixador do Chile. Muito obrigado, senhor presidente. O Chile gostaria também de agradecer o relatório que foi apresentado pelo secretário-geral e o secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Também apoiamos as posições que foram apresentadas pela presidente do grupo de trabalho sobre a Nicarágua como país integrante desse grupo de trabalho. E, além disso, gostaríamos de dizer que, como disse a embaixadora da Argentina, que o Chile considera que, hoje em dia, damos início a um processo, sim, de ativação do artigo 20 da Carta Democrática Interamericana, por meio da apreciação coletiva da situação nesse país, que é Nicarágua, que esperamos que seja dada continuidade a essa consideração em uma outra sessão. Obrigado ao embaixador do Chile. Passo a palavra agora à delegação de Venezuela. Muito obrigado, senhor presidente. A única maneira de impedir que a Venezuela não exerça o seu direito como Estado-membro é da aplicação da Carta Democrática, que não ocorreu. Os direitos da Venezuela como Estado-membro não foram afetados. Uma resolução que usa uma figura inexistente na Carta da OEA e na Carta Democrática Interamericana não pode ter efeito sobre os direitos da Venezuela como um Estado pleno. Muito obrigada. Obrigada e passa a palavra agora ao embaixador do Panamá.
Perdão. Panamá está primeiro, não é isso? Sim. Obrigado, senhor presidente, embaixadores, senhor secretário-geral. Agradecemos a convocação desta reunião para avaliar a situação na Nicarágua e também a apresentação que foi feita pelo secretário-geral e pelo secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Sem dúvida alguma, as informações que foram apresentadas são úteis para a avaliação coletiva da situação na Nicarágua, uma situação que está em evolução e merece uma cuidadosa consideração por parte dos estados aqui representados. Da mesma forma, agradecemos a posição que foi apresentada pelo embaixador do Canadá em nome do Grupo de Trabalho sobre a Nicarágua e a apoiamos plenamente. Como país membro do Grupo de Trabalho sobre a Nicarágua, desejamos reiterar o que foi expressado anteriormente e urgimos o governo da Nicarágua a reconsiderar sua posição nessa matéria e voltar ao diálogo e que o Conselho Permanente considere dar continuidade à avaliação da situação em uma próxima sessão. Obrigada e passo a palavra agora à embaixadora da Argentina. Sim, senhor presidente. A minha intervenção tem a ver com o que disse a Venezuela. Eu gostaria de aproveitar para apoiar a moção dos Estados Unidos, porque não me deixa claro com relação à resolução que saiu ontem deste recinto. Eu não sei se a representante, então, está fazendo suas intervenções, mas com que base? Pois há uma insistência por parte da Venezuela com relação à participação nesse organismo, mas há dúvidas da minha parte com relação a cotas e eu gostaria de entender se eles têm direito a essa participação. Então, na próxima sessão, ou quando possível, eu gostaria de ter uma consulta jurídica com relação a essa situação que foi apresentada, sobre a situação da Venezuela neste organismo, como foi apresentada pelos Estados Unidos, essa mesma dúvida. Vou passar agora a palavra ao embaixador da Bolívia. Muito obrigado, cumprimento a todos e a todas. Um cumprimento também ao meu colega chanceler da Nicarágua. Sobre o tema Nicarágua, vamos ver até que medida uma sessão extraordinária desse Conselho poderia contribuir para melhorar a situação nesse país irmão. Consideramos que as verdadeiras soluções para esse conflito somente poderão vir dos atores nacionais e da forma como essa organização pode contribuir é facilitando um diálogo entre os nicaragüenses. Infelizmente, a OEA, se estamos insistindo com posições intransigentes, podemos estar, sim, menoscabando o nosso papel de mediadores. Uma organização que está longe de contribuir na busca de soluções efetivas, pois as ações que estão sendo realizadas nesse conselho e em outras instâncias estão gerando um confronto entre a organização e o país envolvido. Presidente, se a verdadeira intenção é beneficiar a Nicarágua com alguma ação por parte da organização, para a Bolívia é imprescindível que as autoridades do governo nicaragüense participem e que sejam consultadas. Estamos convencidos de que romper o diálogo com essas instituições não vai servir para nada. A Bolívia considera que o diálogo transparente e respeitoso é o caminho para a paz dos Estados e, por isso, a Organização dos Estados Americanos deve atuar de acordo com a Carta e as normas de direito internacional, cujos princípios fundamentais são o respeito à soberania, a independência dos Estados, e não pode seguir adiante sem a participação do Estado concernente impondo ações. Reiteramos o nosso apelo profundo para que todos nós participemos de um estabelecimento de um início de diálogo sem posições e que permite que os nicaragüenses possam avançar em soluções que sejam efetivas. Muito obrigado. Obrigado, senhor embaixador da Bolívia. Bom, concluímos com a ordem do dia. E, portanto, essa sessão extraordinária fica registrada nas atas da Secretaria, assim como as inquietudes que foram expressadas aqui. E vamos apresentar as respectivas respostas pelos órgãos correspondentes. Agradecemos a presença do chanceler da Nicarágua, a presença dos nossos embaixadores e embaixadoras e representantes permanentes. E encerramos a sessão. Obrigada.